Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo número 1, e o versículo 13 em diante. Aleluia, Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que também estão nos céus. E a vocês também, que em outro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, Ele nos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte perante Ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Nós lemos sobre Jesus agora, só para situar vocês. Isso merece um glória a Deus, porque Ele está aqui. Pode se sentar com muito temor, adorando a Deus. Glória. Aleluia. No começo desse ano, eu fiz um voto também com Deus, e eu falei assim: Senhor, eu me disponibilizo para o Senhor me usar de todas as formas, seja cantando, seja falando, seja tocando, seja escrevendo para o Senhor, e Ele ouve, então, Ele te desafia: faz um voto comigo, pede intimidade para mim, porque é isso que Deus Ele tem para cada um de nós. Aleluia. Eu estava orando e pedindo uma palavra para o Senhor, e na hora que o irmão Júlio me chamou para trazer uma palavra para a igreja de Jesus, os ouvidos da igreja de Jesus, o coração da igreja dele. E quando a gente recebe um convite desse, a gente tem que entender que as nossas emoções, o que a gente acha ou deixa de achar, a gente deixa de lado e a gente fala: Jesus, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? E o Senhor falou para mim assim, bem claro, e Ele falou: fala sobre mim, fala sobre o meu filho, fala sobre Jesus. E eu cheguei no culto e eu fiz umas anotações, e começou assim: os louvores da harpa. As irmãs cantaram Ele Só, que é Jesus, Flor Preciosa, minha adoração é exclusiva de Deus. Se eu não tenho a Jesus, eu não tenho nada, porque tudo é perda se eu não tenho Ele. Tornai-vos a mim, no início eras a palavra. Quão lindo esse nome é, Jesus.
A tumba está vazia, não há outra igual. E no céu nós vamos cantar, Ele é santo. Ele é rei para sempre. Atraídos pela tua presença, Yeshua, vem me buscar. Todos os louvores, os versículos, os testemunhos. É muito importante a gente deixar claro que o nome de Jesus, ele tem o poder de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Ele faz o que nós não podemos fazer. Ele entra onde nós não podemos entrar. Ele faz aquele efeito que aquele remédio já não faz mais. Esse é Jesus. A Bíblia toda aponta para ele. O Velho Testamento inteirinho vai falando, anunciando Jesus. E então começa a falar sobre o nascimento dele, o anúncio que ele viria de uma forma maravilhosa, que ele seria grande, poderoso, cheio do Espírito Santo de Deus. E então, ele vai fazendo milagres como uma forma de atrair o povo. Porque até um certo ponto, os milagres atraem a gente. Mas chega uma hora que Deus ele quer um pouco a mais com nós. Chega uma hora que a gente pensa, Deus não é o meu garçom, que eu só chamo quando eu preciso de alguma coisa. O Senhor, Ele é Deus. Ele era antes de tudo, Ele é. E Ele virá. Glória a Jesus. No ano passado, eu comecei a fazer uma campanha aqui com o irmão Fabiano. Eu falo, né, as igrejas, mas o irmão Fabiano estava na frente com o Toniel. E eu fiz um propósito com Deus. Eu pedi algo para Ele que aos meus olhos era impossível. E aí eu falei, é agora que Deus age. Porque no possível, a gente se esforça aqui e ali. E com tempo, dedicação, a gente alcança. Mas tem coisa que é impossível. E Deus, Ele permite alguns impossíveis na nossa vida para a gente lembrar quem Ele é, o poder que Ele tem e a capacidade que Ele quer fazer isso para nós. Ele quer realizar isso. Só que Ele não vai nos perder para dar algo. Às vezes a gente fica sem algo para Deus não nos perder. Até Ele ter o nosso coração. Aí Ele entrega. E comigo foi assim. E eu lembro que eu vinha de sexta-feira e eu só pedia por isso, só pedia por isso. Aí eu falei, não está dando certo, deixa eu orar em casa também, né? Para ter uma intimidade com Deus. Porque o culto a gente entrega. Na nossa casa a gente começa a criar intimidade com Deus. Falar com Ele. Simplesmente conversar com o seu Pai. Esse é Jesus. Esse é o nosso Deus. E aí eu comecei a ter essa rotina de devocionais. E eu fui criando tempo, porque tempo ninguém tem. Então a gente tem que criar o tempo ali, encaixar, nem que seja no começo. E eu comecei. Passou fevereiro, março, abril. Machuquei meu pé, mas continuei. Falei, não posso quebrar a campanha. Fui indo. E chegou uma hora que eu falei assim, meu Deus, se o Senhor não quiser realizar, não precisa. Porque os meus olhos te veem agora. Se o Senhor se eu não receber aquilo que eu tinha tanta ânsia de buscar, aquilo que tomava o coração, aquilo que tomava os sonhos, as noites, os pensamentos, meu Deus, tudo é perda, se eu não tenho a Ti. E para você chegar nesse nível de entendimento, é só em Cristo. Porque às vezes você está me ouvindo, você fala, não, mas eu preciso de uma cura primeiro, Bruna. Depois eu começo a vir nos cultos. Primeiro eu preciso de um carro para vir e depois eu quero conhecer mais a Deus. Mas eu quero te impulsionar a entender que o céu, ele tem mais para você do que os simples serviços. A gente pode passar a vida
esperando do Senhor coisas, 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 coisas. E isso não é pecado. Ele tem para te dar. Só que mais do que te dar, Ele quer você por inteiro. Por inteiro. Corpo físico, alma e espírito. Completo. Nossa, mas é muita exigência. Nossa, Jesus quer tudo de mim. Ele quer. Porque aqui eu reservei um versículo em Colossenses 3:11, que fala assim: mas Cristo é tudo em todos. Ele é tudo, então Ele também quer tudo. Ele quer o seu dia, Ele quer a sua primeira palavra do seu dia. Ele quer a gratidão do seu dia. Ele quer os seus olhos. Ele quer as suas mãos. Ele quer o seu coração também. Mas não é só isso. Senhor, vou te dar o meu coração, mas tal coisa eu não vou mexer, é intocável. Para Deus não há intocável. Ele entra e Ele faz o que Ele quer fazer, porque você foi comprado com sangue precioso. E isso é lindo demais, lindo demais. Eu vou ler um versículo aqui que eu deixei reservado também, vocês podem me acompanhar. Ontem eu li com o meu marido, glória a Deus, 12 anos de namoro, debaixo das mãos do Senhor. Ele cumpre promessas, Ele cumpre, igreja. Se você tem esquecido, Deus me manda dizer, eu não esqueci. Eu me lembro o que eu te falei, na hora que eu te falei, quem eu usei para falar contigo, eu sou o Senhor e eu cumpro o que eu prometo. Esse é o nosso Deus. Aqui em Lucas, capítulo 23 e o versículo 44. E era já quase meio-dia, e houve trevas, meio-dia. Houve trevas até as 3 horas da tarde. O sol escureceu e rasgou-se ao meio o véu do templo. Diga para o seu irmão, por gentileza, o acesso, não, com garra, com força, o acesso está liberado. Nada mais te separa, nada mais nos separa. Se você tem se sentido sozinho, eu quero te dizer que nada te separa de Jesus. Aleluia, Ele está aqui. Glória a Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso. E como nós vamos saber como permanecer nesse acesso? Quando a palavra permanecer significa ficar até o fim. Não é um pouquinho, não é ficar só aqui na emoção de uma oração em frente ao altar, é até o fim, igreja. É até que Ele venha, porque Ele vem. Glória a Deus. O versículo diz, nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar como Ele andou. E como que Jesus andou? Ele se aniquilou a si mesmo, Ele serviu, Ele foi obediente até a morte, Ele se esvaziou da sua glória, Ele foi submisso, Ele amou a todos. Todos Ele amou. Todos. Ele veio para os dele o rejeitou. E Ele nos adotou como filhos. Filhos. Eu não sou mãe, mas eu imagino que o amor de uma mãe, o amor de um pai, ele faz coisas que às vezes a gente não faria, né? E Deus, Ele se apresenta como pai. Porque às vezes os nossos pais não correspondem às nossas expectativas. Mas Ele é pai.
Ele te ouve, Ele sabe o que é melhor para você, Ele revela coisas que a gente não sabe, Ele ouve coisas que a gente não ouviu, e Ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes. Então, mais uma vez, olha para a pessoa que está do seu lado e fala, cuidado com o que você está falando de mim. Porque o meu pai, ele ouve. Igreja. E será que Jesus está feliz com o que ele está ouvindo? Reflete enquanto toma uma aguinha. Aleluia. E o Senhor falava muito forte no meu coração assim, Bruna, diga para os meus jovens, aleluia, que eu quero proximidade. O louvor que vocês cantaram não foi em vão. Ele está atraindo vocês. Depois eu empresto a minha folha aqui, que eu escrevi antes de vocês cantarem. E o Senhor falou assim, eu venho para atraí-los. Eu, Senhor, venho para tocá-los. Se você está aqui, jovem, é porque você já foi atraído e você nem percebeu. Eu te visto, eu te alimento, eu te calço, eu te dou educação, eu te encho do meu espírito. Só volta para o lugar da promessa. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso Deus. E Ele fala. E quando a gente é atraído por Deus, eu me lembro claramente, quando eu me senti atraída, eu nasci na igreja, mas eu fui conhecendo Jesus com o passar dos anos. Ouvia muito minha mãe falando, minha mãe orando, passava pelo quarto, ela de joelhos dobrados, trancava a porta, ouvia choro, e eu falava, quanta oração. Aí hoje eu entendo, porque hoje sou eu, que vivo de joelhos, vivo com a porta trancada, vivo chorando, agradecendo ao Senhor. Glória a Deus. E quando o Senhor, Ele nos atrai, igreja, aquilo que a gente fazia, a gente já não faz mais. Parece meio óbvio, né? Mas não é. Às vezes a gente foi atraído e a gente não se libertou de algumas coisas. Mas Jesus, Ele tem um amor que Ele vai nos rodeando e Ele vai deixando a gente ir. Aí Ele vai nos rodeando, mas chega uma hora que Deus falou para mim, até aqui você foi. Daqui para frente é desse jeito que eu te quero. Ai, Senhor, mas eu adoro uma série, adoro uma novela. Meu Deus, adoro ler livros, romances, detetives, adorava. Então, eu falei, Senhor, eu vou ter que renunciar a isso? Deus falou, se você quiser, eu tenho para te dar. E Deus foi usando os vasos e falando, o que eu tenho para você é grande, para de ficar distraída. É distração. E eu pedi, Senhor, abre os meus olhos, desvenda os meus olhos, porque chega uma hora que você fica envolvida na distração. E coisa ruim é quando a gente está envolvido com a distração. A gente perde bênçãos, a oportunidade passa por nós e a gente distraído com coisas. Senhor, não vai falar para Marta me ajudar a limpar a casa aqui, arrumar as coisas? Não, ela escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. Vem você também. E Jesus foi atraindo. E eu falo que quando Deus decide nos atrair, é irresistível. Você não consegue. Quando você quer, comigo foi assim, eu comecei a fazer o que eu fazia, que é a leitura dos livros, e começou a tirar a minha paz. Porque quando a gente está perto de Jesus, aquilo que é não tão certo, né, ler um livro, no meu caso, começou a tirar a minha paz, começou a dar desespero. Enquanto eu não fechava o livro e pegava o outro livro, eu não tive paz. E Deus também é Deus que tira a paz. Às vezes Ele tira a paz só para nos alinhar. Sabe, só para nos livrar do inferno. Só para nos deixar aqui, ó. Glória a Deus.
E eu anotei aqui o que acontece quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós deixamos essa atração nos levar. Porque um imã, quando ele puxa o outro, é difícil, né? Fica uma guerra aqui, ó. Ai, Jesus está me puxando, ai, mas eu resisto. Não, mas eu resisto. Igreja, eu te dou um conselho, solta. Solta e vai. Vai para os braços de Jesus. Vai para os braços dele. Aleluia. Eu anotei aqui. O que acontece quando nos aproximamos de Jesus? Quando eu me aproximo de Jesus, eu ouço mais e eu falo menos. Quando eu me aproximo de Jesus, as coisas que antes tinham um efeito destruidor, não têm efeito grande mais. Aí estão falando de mim, ai, fale. Pode falar. Deixa eu ficar no centro aqui, porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei a palavra que eu recebi, e eu sei de quem foi a palavra que eu recebi. Só que isso a gente só vai ter esse entendimento se estiver perto. Porque se tiver como Pedro e as mulheres que seguiam Jesus distante, a gente não vai ser atraído na totalidade. Vamos lá. Quando nós nos aproximamos de Jesus, eu ganho resistência. Aquela espera daquele algo que Deus nos prometeu, fica suave, fica no descanso. Porque a gente não ora pedindo descanso, a gente descansa nele. Porque ele é o lugar do descanso. Aleluia. Quando nós nos aproximamos de Jesus, esse é difícil. O amor pelas vidas aumenta. E eu tenho orado para Deus, Senhor, aumenta o amor pelas vidas. Porque tem hora que você fala, mas por que, meu Deus? Por que fala isso? Por que falou isso? Por que fez isso? Por que não fez isso? E aí você fala, estou orando menos, deixa eu orar mais para Deus aumentar o amor. Para amar os inimigos, Jesus mandou isso. Então quer dizer que existe inimigo. Só que você tem que amar ele. E o amor, ele faz a gente, ele age de uma forma que parece impossível, né? Amar um inimigo. Restituir a orelha de um, meu Deus, restituir a orelha de um soldado que quis matar Jesus. Não, deixa ele, Pedro. Deixa ele que ele está na hora certa aqui, está fazendo o que tem que fazer. Que difícil. É só em Jesus, igreja. Nós, por nós mesmos, não tem isso. Quando nós nos aproximamos de Jesus, o viver em pecado gera um desespero avassalador. Quando nós nos aproximamos de Jesus, a gente recebe clareza. Clareza para enxergar o propósito. Então, se você está em dúvida, falando, Senhor, o que o Senhor tem para mim? E Deus, mas eu já falei. Só que você está na escuridão. Você, nós, né? Nós estamos, às vezes, na escuridão. Fala, Senhor, eu não estou entendendo. Aqui, ó. Se você chegar perto dessa palavra, tão perto quanto o ar que está entrando nas suas narinas agora, o propósito, ele vai resplandecer. Você vai olhar e falar assim, nasci para isso. Deus me fez para isso aqui, ó. É esse momento. Deus me preparou para isso. Fica claro, fica claro. Quando nós nos aproximamos de Jesus, as minhas conversas e os assuntos abordados não são mais os mesmos. Isso também é difícil. Mas perto de Jesus, o fardo é leve. E o jugo, ele é suave. Sabe aquele vento suave? Esse é o jugo de Jesus. Quando você está perto dele, o fardo, ele fica leve. Tem vezes que está tão pesado, né? E a gente fala, Jesus, está pesado. Está pesado. Ele fala, mas eu já dei a resposta. Me entrega. Me entrega as suas ansiedades. Me entrega os seus medos.
Porque no amor não há medo. E Ele é o amor. Glória a Deus. Quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele passa a ser a minha confiança. Não é que eu confio nele, Ele é. E para entender isso, é só se aproximando. Então eu quero instigar você. Eu não quero mastigar e te dar. Porque eu creio que a vida espiritual, ela tem uma fase que nós somos bebês, adolescentes, adultos e maduros. E a alimentação de um ser humano vai mudando com a vida, né? Um adulto não vive de sopa, nem de leite materno. Então, eu não quero mastigar para você, eu quero te deixar desconfortável. Quero que você chegue na sua casa e fala, o que aquela moça estava falando? Que o meu pecado vai gerar desconforto, que eu vou levantar de mesas, que a minha conversa vai mudar, mas é tão gostoso conversar assim, falar dos outros. Deus vai ser a minha confiança, mas não é para eu confiar nele, Ele é. Jesus vai falar com você. Ele vai, porque Ele é tão grande, foi cantado aqui, Ele é a estrela mais brilhante que há no universo. Ele é o começo, o meio, eu li, Ele é invisível, o Deus invisível, Ele é grande. Como que a gente faz isso em meia hora? Não dá. Então, Ele está te atraindo. Vem, filha. Vem, filho. Porque eu quero me revelar. Você me quer? Você quer Jesus de verdade? Ou você quer uma bandeja de Jesus? Que eu vim buscar só por uma coisa. Pois eu vim te falar. Que Deus, antes de te dar, Ele vai pegar você. Ele vai te capturar. Então, que o Senhor abra o seu coração para entender isso. Porque é profundo. É profundo. E a Bíblia fala que tem coisas que ainda são mistério. E que gostoso viver o mistério de Deus, né? Saber que sempre vai ter algo a mais. Eu recebi uma promessa e se cumpriu. E agora, Jesus? E agora que tem mais uma. E mais uma. E se nenhum profeta vier falar comigo, que mais uma promessa. Quero abrir, pode abrir as suas Bíblias, vamos ler juntos. Aleluia. A promessa final. Apocalipse 22, versículo 12. Eu sinto a tua graça aqui, Jesus. Aleluia. A minha Bíblia tem letras vermelhas e significa assim, palavras de Jesus, em vermelho. Essa eu aprendi com o Bruno. E fala assim, eis que eu venho cedo, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E Deus usou o pastor aqui para falar, é tão bom quando é Deus que dá, né, pastor? É tão bom quando é Deus que fala, eu tenho galardão para te dar. E eu venho cedo, é sem demora. Eu estava ali sentada e sentindo a presença de Deus, eu falei, meu Deus, vou chorar agora, vou gritar, cantar agora, e se eu não tiver voz para falar? Aí Deus falou, e se eu volto antes de você subir naquele altar? A sua adoração vai ter sido exclusiva, por inteiro. O tempo é agora e a hora é hoje. Não tem tempo mais para ficar. Não, Senhor, amanhã eu vou me achegar a Ti. Segundou. Amanhã eu leio a Bíblia. Não. Chega na sua casa. Janta. Pega a sua Bíblia. Se você é casado ou tem irmãos, chama seus irmãos. Eu fazia com meu irmão. Chama seus irmãos, chama o seu marido, chama a sua esposa. Gente, isso é libertador. Libertador. Os espíritos imundos saem todos, porque não tem espaço aonde ele chega. Ele é grande. Ele é grande. Eu me lembro quando eu passei por uma ansiedade, não é minha e eu não tive, eu passei por ela.
E eu comecei a orar, e eu colocava a mão na minha cabeça, e eu falava: ansiedade, você não tem espaço mais em mim, sai. Medo, você não tem espaço mais em mim, sai. E eu fui falando como se fosse uma pessoa mesmo. Porque às vezes não é a síndrome da ansiedade, que existe também. Às vezes é um espírito que está ali, ó, te rodeando, porque a gente deixou, às vezes, uma brecha aberta. A minha era que eu orava só no culto, mas não tem aqui não, né? E eu falava: que vergonha, hein, Bruna, ministra de louvor, só lê a Bíblia aqui? Só ora quando está aqui? Não, mas Deus nos chama para mais. O relógio tocou, eu entrego a minha palavra, porque eu vou pregar de novo. Eu quero te convidar a ficar de pé, igreja. Mas fica como um exército que foi renovado pela palavra. Não é por mim, não é pela minha entonação de voz, nem desenvoltura que não teve. Não pense nisso, não pense nisso. Eu vou convidar você a erguer as suas mãos para o céu. Porque isso é sinal de rendição.